Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, o verdadeiro motivo do ministro Barroso ter saído do Supremo Tribunal Federal foi revelado. Até então, os rumores diziam que o ministro estava saindo por causa da Magnitsky, alguns rumores estavam dizendo que o ministro estava sofrendo ameaças, entre outras coisas, mas a verdade é que o ministro não aguentou a pressão. Seus negócios que ultrapassavam os mais de 20 milhões de reais nos Estados 20 milhões de dólares nos Estados Unidos pegaram ele de surpresa. Jamais um ministro da Suprema Corte imaginou que um presidente americano iria comprar a briga de um ex-presidente brasileiro. E aí foi que deu a grande, repercussão. O ministro Barroso ficou sem saída. E com todo aquele teatro que ele fez, chorando, emocionado, dizendo que se não se reverter a situação, ele vai continuar a vida. Mas quando eles denunciaram, acusaram e condenaram Débora por pichar uma estátua com a frase dele, perdeu o mané, ele não chorou. Ele disse que os bolsonaristas iriam sofrer as consequências. Os bolsonaristas iriam perder. E claro que nós derrotamos o bolsonarismo. Não é o mesmo ministro daquele que desafiava o bolsonarismo? Parece que a casa caiu, gente. E tomara que todos os ministros sofram sanções. Ele, seus filhos, seus tataranetos, seus avós, suas mães, seus pais, para que eles vejam o que o Clezão passou na cadeia, com tantos outros, Daniel Silveira, não é mesmo? Olha a vergonha de um ministro chorando. E aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá. Tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. Entenderam? Isso aí é cara de choro. Mas quando ele estava lá nos Estados Unidos e disse o perdeu mané, era um ministro ferrenho, forte, poderoso, com poderes nas mãos. E agora a gente vê aí um ministro fraco, fragilizado, sentindo o poder, sentindo o baque. Meus amigos, a conta chegou. Tomara que a conta chegue ainda mais. Olha de novo essa fala do ministro. Aqui nós fizemos tudo como tinha que ser feito dentro da Constituição e das leis. Mentira. Fragilizaram, chocaram, rasgaram a Constituição brasileira para perseguir Jair Messias Bolsonaro. Ele mesmo, dias atrás, disse que passaram do ponto, que colocaram penas muito maiores do que deveria. No caso do dia 8 de janeiro, não seguiram leis nenhuma, não respeitaram pessoas. Já, se eu não me engano, já teve 7 ou 8 mortes das pessoas que estão presas, lá por causa do dia 8 de janeiro. Sentiu nada, seguiu as regras nada, rasgou a Constituição, cuspiu na cara do povo brasileiro. E a mim, pessoalmente, eu tenho ligações acadêmicas com os Estados Unidos de longa data. Estudei lá, fiz meu mestrado lá, fiz meu pós-doutorado lá. Tenho uma ligação com a Escola de Governo de Harvard. Não me é indiferente. Mas eu vivo a vida como ela vem também. Se consertar isso, eu vou ficar muito feliz. E se não consertar, a vida segue. Meus amigos, não parece a mesma pessoa. Nem de longe parece o mesmo ministro que perseguiu bolsonaristas até dias atrás, fez discursos, isso sim era um verdadeiro discurso de ódio, dizendo que nós vencemos o bolsonarismo. Não parece o mesmo ministro que foi atrás, ferrenho, daqueles que estavam lutando por democracia, uma verdadeira democracia. Ao anunciar a sua aposentadoria, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, chorou e agradeceu aos seus pares pelos anos em que atuou na corte. Com um discurso emocionado, ele afirmou que deixa o tribunal com o coração apertado, mas
com a consciência tranquila de quem cumpriu a missão de sua vida. O ministro, em sua última sessão plenária, ponderou que mantém boas lembranças e queridos amigos na corte, renovou votos de confiança na instituição. Barroso ainda frisou que sua decisão de deixar o tribunal antecipadamente, visto que poderia ficar na casa até 2033, quando completaria 75 anos, idade máxima para os ministros da corte, foi longamente amadurecida e que nada tem a ver com a conjuntura atual. Mentira! Vocês entendem que é tudo mentira? Na própria declaração dele, no próprio choro dele, ele diz que foi sim por causa da Magnitsky. Ele mesmo, no discurso dele, ele diz que foi por causa da sanção dos Estados Unidos. E que se ela reverter, bem, se não reverter, amém. Os mais de 20 milhões de negócios que o ministro tem nos Estados Unidos, seus filhos foram sancionados nos Estados Unidos, estavam estudando, tendo uma vida acadêmica nos Estados Unidos. Por que não vai então para Cuba, comprar prédios e apartamentos, levar a família para Cuba, Venezuela? Não leva, gente. A maioria dessas pessoas que critica, que fala mal, que detona, que vai para cima e que sabe com o olho, com aquela raiva, todos eles vão para os Estados Unidos. Falam mal até, mas vão para os Estados Unidos. Arrebentam com o presidente americano, mas sabem que lá existe democracia, segurança, sabe que lá, né, não tem baderna. Então, meus amigos, tudo isso que eles falam é balela. Barroso ressaltou que sua passagem pelo Supremo foi marcada pela dedicação à Constituição, à justiça e à democracia. O ministro reafirmou sua confiança de que o STF continuará sendo guardião da Constituição e protagonista na preservação da estabilidade institucional da democracia. Também anunciou que permanecerá por mais alguns dias na corte para concluir as pendências antes de formalizar o pedido de aposentadoria. Após mais de 4 décadas de serviço público. Então, meus amigos, o que a gente vê aqui é um ministro que arregou, que voltou atrás, que não foi, né, não lutou pela democracia, né, colocou penas muito maiores para as pessoas, que sabidamente não fez justiça por ninguém. Libertou, junto com os outros ministros, vários bandidos que só deram trabalho para a população brasileira. A gente segue acompanhando, se inscrevam, deixando o like e ative o sininho das notificações.